Fala galera, tudo certo? Eu sou o Túlio, consultor de vendas aqui na Outbound Marketing no Rive. A gente trouxe um pouquinho para vocês o nosso dia a dia, de como é o nosso processo de vendas e tudo mais. Vira e mexe, a gente traz para vocês dicas práticas no blog, dicas de processo, e eu trouxe para vocês um compilado. Vou trazer 3 exemplos, vou fazer um storytelling com cada um deles, para que vocês conheçam melhor como é que funciona na prática o dia a dia nosso, os fluxos que nós usamos e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai começar com um exemplo clássico, aquele lead que tem origem outbound marketing, mas antes de tudo vamos pensar em um elemento específico, o processo de inteligência comercial. Basicamente, eu tenho que definir qual é o meu ICP, ou seja, quais são os segmentos de mercado que eu vou atacar, faturamento, ou até mesmo o cargo que enxerga mais valor da minha solução dentro daquela empresa. Definido? Beleza, agora eu preciso de entender quais são as ferramentas, como que eu vou extrair dados, e-mails, etc., daquele lead específico. Posso usar, por exemplo, LinkedIn, posso usar KINAI, Google Earth e por aí vai. Dado isso, eu tenho que pensar um processo escalável para poder gerar listas em escalas e depois definir o que seria um target, um objetivo de envio diário de quantos e-mails, então de quantos leads eu adiciono na minha base de prospecção diária. Beleza? Dada a etapa de inteligência comercial, vamos passar agora para o processo de prospecção. Está cada vez mais difícil de chamar a atenção e despertar o interesse desse lead. Então eu não posso deixar que ele escape por alguma rachadura do meu funil. Então eu vou trazer várias tratativas dentro de todo o meu pipeline para poder garantir que esse cara se engaja dentro do meu processo. Por exemplo, eu vou pegar o Rafael, ele é um gestor comercial de uma empresa de serviços lá de São Paulo. É um cara que já está acostumado a receber e-mail automático todo dia na caixa dele. E eu não quero fazer mais do mesmo, então eu vou envolver ele como se fosse o centro das minhas atenções. Customer Centric total. Eu vou mostrar um pouco sobre o porquê ele, sobre o porquê agora, eu vou falar sobre a empresa dele. Poxa, não deu certo o meu primeiro e-mail? Não tem problema. No dia seguinte o fluxo continua, eu posso, por exemplo, fazer uma cold call. Não consegui falar com ele, mas quem atendeu foi a Aline, por exemplo. Eu posso até mesmo envolver o nome da Aline nesse meu próximo e-mail, que é justamente quando ele me respondeu. Opa, vamos conversar assim e tudo mais, a gente marcou a nossa primeira call. Dada essa primeira call, pode ser que o lead de origem outbound ele não tenha aquele pico de interesse igual o lead de inbound. Então eu vou usar justamente um fluxo de confirmação para poder reduzir minha taxa de no-show. Confirmou, rolou a call, excelente. O lead ele tem um problema, eu consigo resolver esse problema dele e além disso ele enxerga o como minha solução pode ajudar ele? Beleza. Ele também vê que a minha solução é uma prioridade, ele me respondeu por quê? Tranquilo. Eu vou usar todas essas informações para poder fazer um briefing para o meu closer, que é a próxima fase do processo. E para poder apresentar esse lead e gerar ainda mais valor, eu vou utilizar do recurso passagem de bastão, que é o terceiro fluxo do nosso funil. Beleza? Conectei, agora eu acabei de gerar um MQL, um Marketing Qualified Lead. O closer acabou de receber o lead do Hunter. Para poder engajar esse cara ainda mais dentro do processo, ele pode inclusive gerar algum raporzinho, criar um fluxo de confirmação, que é para garantir esse lead dentro do funil dele e presente na próxima reunião. Aqui vai acontecer justamente o DBA, que é quando esse closer vai fazer um diagnóstico um pouco mais profundo sobre o cenário desse lead, entender um pouco melhor sobre o que ele realmente tem como necessidade de solução e deixar ele maduro para compra. No final de tudo, fazer o fechamento de portas para poder evitar que ele fuja por uma objeção lá na frente. Beleza? Dado tudo isso, ele vai fazer o envio da Champions Letter, que é para poder firmar mais uma vez esse compromisso de solução que ele acabou de levantar aqui no DBA e levar esse cara para uma solução direcionada de acordo com aquilo que ele levantou lá atrás. Tá? É quando esse cara ele entra no DBS, que é uma fase de SQL. Legal. O cara acabou de entender sua solução, ele assistiu a demo do seu produto, ou quem sabe até mesmo entendeu uma apresentação da sua solução. Eu vou colocar ele dentro de um fluxo de envio de propostas. Mesmo que ele me dê um sinal verde, eu tenho que acompanhar esse cara até o fechamento, até ele assinar um contrato. Então a ideia desse fluxo é justamente padronizar para eu poder entender, poxa, eu estou errando aqui, vou corrigir. Já ali eu acertei, vou otimizar e replicar isso para o restante do time. Exemplo, o que o seu melhor vendedor faz de diferente do restante do time? Dá para você fazer esse padrão e traduzir isso para uma ideia de fluxo. Rolou, deu tudo certo, contrato assinado, cliente novo, ótimo. Você inclusive pode aproveitar esse novo cliente que está super engajado para poder gerar volume no topo do seu funil. Você coloca ele dentro de um fluxo de indicação e quem sabe ele não traz para você novos leads. Beleza? Bom, fazendo um resumo rapidinho, prospectei o lead, ele me deu um sim, conectei com ele, confirmei a reunião. Agora eu vou fazer a passagem de bastão para o closer, reduzir ao máximo esse atrito de transição. O closer ele se engaja, ele confirma a call, ele faz o DBA, envia a Champions Letter
faz o DBS, apresenta a solução direcionada, ele volta, coloca esse lead dentro de um fluxo de fechamento após o envio de propostas, deu tudo certo, se tornou cliente, coloca ele no fluxo de indicação, que deu super certo para você. Fechado? Bom, pessoal, o primeiro caso foi bem facinho, o lead não deu tanto trabalho para ele poder fechar. Esse segundo eu vou trazer uma origem diferente, outbound, aquele cara que chegou no seu site, preencheu o formulário, ou seja, ele levantou a mão. Embora isso, ele deu um trabalhozinho para poder fechar aqui no final e eu já explico para vocês. Bom, acabei de receber um contato, uma notificação que o lead acabou de converter no inbound. É claro que eu quero ser o mais rápido possível para me conectar com ele. Nesse caso pode ser tanto o Hunter quanto o Closer fazer esse tipo de conexão. Internamente a gente usa o Closer, mas você pode também optar pelo Hunter, não tem problema nenhum. Dentro desse caso eu vou segmentar o processo entre o Hunter e o Closer. Vamos lá. Não é porque um lead acabou de converter que ele já está dentro do meu funil. Eu preciso de garantir que de fato eu consegui uma conexão com ele. Eu consegui uma call com esse cara. Então a gente vai usar primeiro de tudo um fluxo de conexão inbound. Basicamente é padronizar os meus touch points, por exemplo, 3 ligações no primeiro dia e se não rolar e-mail no final para poder marcar uma reunião para o dia seguinte. Ah, não consegui nenhuma resposta, dia seguinte continua e por aí vai um fluxo aí de pelo menos 10 dias, beleza? Conectei, marquei minha call. Muito possivelmente esse lead do inbound, por ter levantado a mão, ele tem uma dor latente e não necessariamente é a dor que eu consigo resolver. Mesmo assim, eu vou confirmar com ele para poder garantir que minha taxa de no-show é bem baixa. Consegui qualificar, no caso o Hunter, ele vai fazer a passagem de bastão para o Closer e para não irritar esse lead, ele vai trazer várias informações dentro do briefing, justamente nesse passo 3, ok? Bom, o Closer assumiu. Mais uma vez, ele fez a qualificação por maturidade lá na etapa do DBA. O lead realmente está pronto para poder receber uma proposta comercial. Ele evolui para a próxima fase, onde ele apresenta a solução de uma maneira direcionada e não muito engessado, como se fosse a mesma coisa para todo mundo. O cara deu sinal verde, realmente quer. Vamos colocar ele num fluxo de fechamento. Putz, tentei falar com o cara 10, 15 vezes, todos os touchpoints, essa pessoa não me respondeu. Infelizmente, isso acontece. A gente pode dar algum tipo de tratativa, que é justamente o caso do fallback automatizado. Se de 20 leads que desaparecem depois do meu envio de proposta, mesmo eu fazendo follow-up, esse cara não volta, eu automatizo esse contato para poder tirar todo o operacional da minha mão, né? E de 20, se um volta, putz, é uma receita que eu nem estava contando para a minha empresa, então ele pode me ajudar a bater meta no final do mês, sempre de maneira automática. O lead respondeu, ele volta para mais um fluxo de fechamento, se houver necessidade de uma nova call, tudo bem. Consegui fechar com o lead, ótimo. Ele vem e entra de novo dentro do meu fluxo de indicação. Inclusive, essa técnica de fallback automatizado é o que me ajudou lá no mês de fevereiro a poder bater a meta aqui dentro. Então, galera, usa que funciona de verdade, não fica com preguiça, beleza? E para finalizar, eu trouxe um terceiro exemplo, que é justamente pescar algum lead da base. Pode ser, por exemplo, a minha base de CRM, que eu já tive um Lost, ou até mesmo a minha base de leads do marketing. Sabe aquele lead que está com lead score super alto, mas que por algum motivo ele não levanta a mão? Tudo bem, eu uso o funil de vendas em Y, eu pego o lead do marketing e prospecto ele de uma maneira mais ativa. É o que vira e mexe a gente chama de phishing na base. Bom, o primeiro fluxo é justamente o fluxo de phishing na base. Eu vou pegar aquela ideia da prospecção, um fluxo bem próximo a isso, com cold call, contato por LinkedIn, contato por e-mail, só que eu vou transformar numa comunicação que eu já sei uma dor que possivelmente esse lead enfrenta, dado aquele conteúdo que ele vem consumindo no blog. Por exemplo, estou prospectando a Paula, ela é coordenadora comercial de um SaaS aqui de Belo Horizonte. Foi ela quem consumiu meus conteúdos, peguei e liguei para ela no dia seguinte que ela baixou meu e-book. Poxa, Túlio, realmente eu não sou a pessoa ideal para poder conversar contigo. Eu imagino que nesse cenário o Rafael, que é o nosso diretor comercial, seja a melhor pessoa. Sem problemas. Eu vou pegar o Rafael, adicionar ele no fluxo de mudança de contato. É claro que eu não vou repetir template para não passar vergonha. Mas eu tenho mais uma vez uma conexão, uma trilha de contatos para poder executar. Consegui falar com o Rafael, perfeito. Tento qualificar ele na hora mesmo, nesse caso deu certo. Consegui gerar esse MQL, passei para o meu vendedor, para o closer. É justamente quando eu faço a passagem de bastão, pegando todas aquelas ideias que eu trouxe para vocês no primeiro e no segundo exemplo. Beleza, só que esse caso ele está um pouquinho mais complicado, não acertei muito bem o timing desse cara. Ele passou pela qualificação, ele realmente tinha um perfil, ele demonstrou uma prioridade, só que ele pode ter mentido para mim. Tanto é que quando ele bateu no closer, o closer fez a qualificação, só que ele não estava maduro para a compra. O que o closer vai fazer? Ao invés de dar lost, tchau, ou então seguir com esse cara para o funil,
enviar a proposta, ter uma baixa taxa de conversão, ele vai colocar esse lead num fluxo de maturação. Que ao invés de jogar lá a nutrição do inbound com conteúdos, embora do seu blog sejam genéricos, ele já entendeu a dor desse lead e ele vai maturar esse lead com conteúdos específicos. Daqui a pouco, por exemplo, 3 meses, eu enviei um e-mail por mês, no terceiro ele levantou a mão, opa, vamos voltar a conversar. Esse lead ele já estava desengajado, então eu joguei ele no fluxo de confirmação para poder acontecer a call. Lead me deu no show, me deu bolo, não apareceu, sem problemas. Eu posso, por exemplo, ligar para esse cara e tentar remarcar, ou então mandar um e-mail e deixar por isso mesmo. Só que a gente é hustler e a gente não vai fazer isso, eu vou ficar atrás desse cara. Eu vou jogar ele então dentro de um fluxo de remarcação, que é basicamente padronizar pelo menos aí 6 touchpoints e tentar reativar esse cara dentro do meu funil. Adivinha só? Ele voltou, aconteceu a call, consegui finalizar com ele aqueles pontos que ele não tinha preparado lá no começo, agora ele está maduro para compra. Mais uma vez, vou formalizar tudo isso e aumentar o valor percebido por ele dentro da minha Champions Ladder. Legal. Aconteceu, eu vou jogar esse cara para dentro de um fluxo de fechamento. Tentei falar com esse cara, não rolou, não deu certo. Fiz follow-up, pelo mesmo motivo lá de cima, ele estava com problema de budget. Ele acabou optando por fechar com a concorrência, que tem um custo um pouco reduzido, mas se você confia no seu produto, não tem problema nenhum. Você pode pegar esse cara, colocar ele no fluxo de retomada, ou então recuperação, que é basicamente pescar, mais uma vez, leads da sua base, e pode ter certeza que esse cara vai voltar para você. Foi justamente essa trajetória que eu utilizei, passando por maturação, passando por recuperação, que eu consegui bater minha meta em novembro. Então, mais uma vez, faz porque dá certo. Agora imagina só, um gestor que ele não tem toda essa visibilidade. Cada vendedor vai pelo feeling. Tem um cara que faz muito follow-up, tem um cara que faz pouco. Você pode usar, por exemplo, uma ferramenta de Sales Engagement para poder traduzir todo esse processo, padronizar os fluxos, padronizar contato por ligação, por LinkedIn, por e-mail e garantir que está rodando certo. Como é que você vai garantir isso? Analisar indicador, é o seu principal diagnóstico para você entender onde você melhora, onde você otimiza, onde você corrige, né? E o CRM ele não fica aquela bagunça, porque o processo ele roda de uma maneira fluida. Ele vai de um fluxo para o outro. O cara evoluiu dentro do seu funil, pega e arrasta, não tem que ficar quebrando cabeça com remarcar a tarefa, aquela coisa chata. Tira essas tarefas muito operacionais da sua mão, investe naquilo que realmente dá impacto para a sua receita, que coloca grana no bolso do vendedor no final do mês. Beleza? Para poder ficar um pouquinho mais claro de como que funcionam os detalhes e minúcias de todo esse playbook, cada fluxo, template, o que você usa como comunicação, quantos touchpoints tem cada um dele, eu vou deixar aqui para você o link completo do nosso playbook, tá? Tá bem minucioso, tá bem mastigado, é só colocar a mão na prática. Se precisar da nossa ajuda, pode contar com a gente, porque isso dá certo e é isso uma das maiores tendências para os próximos anos. Engaja o seu time, engaja o seu lead, que é sucesso, beleza? Poxa, Túlio, ainda tem uma dúvida ou outra e tudo mais. Se você quiser tirar essas dúvidas ao vivo e, além disso, entender um pouco mais a fundo sobre a minha visão e a visão do Arthur, nosso CMO, sobre todo esse processo, na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, às 9 da manhã, tem um webinar e eu conto contigo. Fechou? Valeu, galera. Até o próximo Flipchart.